Já estamos de volta com o nosso Balanço Geral especial de sábado. Olha, é um prazer estar na sua companhia. Agora vem cá que eu vou te contar uma coisa. Você sabia que atividades intelectuais estimulam o cérebro? Elas são as melhores formas para retardar também o mal de Alzheimer. Isso mesmo. E aprender um novo idioma é um bom exemplo. Eu fui conhecer um grupo de aposentadas que aprende e de quebra se diverte nas salas de aula. Acompanhe comigo. Quem já teve um caso na família sabe o quanto é difícil conviver com a doença. A Olga, melhor do que ninguém, sabe dessa dificuldade que é ter um parente com essa doença ou vários parentes, né, Olga? Como que é para você, né, tendo que lidar com a sua mãe, né, que tem a doença atualmente? É bem difícil, tem que ficar com ela 24 horas, porque ela pode ter surtos, ela pode desmaiar, ela pode cair em casa, ela pode fazer coisa errada, queimar uma comida. Então isso é bem complicado e ela se torna dependente da gente. E no caso daqueles pacientes, né, aquelas pessoas que têm a doença, mas ainda têm uma consciência, também é difícil para eles, né? É muito difícil. A minha mãe, ela tem uma consciência boa, então ela sofre muito com isso, porque ela sabe que dá trabalho, ela sabe que está me prendendo, então ela sofre com isto. E a Olga não perde tempo, ela está fazendo a prevenção da doença, exercitando o cérebro, e sabe onde? Numa aula de inglês, olha só. Conta pra gente como é que essa aula te ajuda. Ela ajuda com a ginástica mental, né? Na estimulação, repetição, concentração, numa pesquisa. Então, ela é muito importante nesse ponto. E ajuda muito a mente a estar sempre em atividade. Elas não revelam a idade, mas a maioria já se aposentou e quer aproveitar essa fase da vida da melhor maneira possível. Eu acredito que quando você aprende uma segunda língua, você exercita o cérebro, você provoca e estimula. E isso pode ajudar na prevenção de alguma doença senil, de alguma demência. Sem contar que na aula elas também se divertem, fazem novas amizades. Tudo que se refere ao aumento das atividades intelectuais, quanto mais você tiver isso numa fase não degenerativa ainda, você está abrindo redes neuronais, você está aumentando a tua função cerebral. Então, você está aumentando, teoricamente, a tua reserva, a tua poupança mental. Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, a doença afeta 1.200.000 brasileiros. É a principal causa de demência em pessoas com mais de 60 anos. A doença é caracterizada pela morte de neurônios. Geralmente, começa na região responsável pela memória recente e armazenamento de informações. O Alzheimer é progressivo. Com o passar do tempo, atinge mais regiões do cérebro que são responsáveis por outras funções, como planejamento e flexibilidade e a orientação espacial e linguagem. No filme Para Sempre Alice, Julianne Moore interpreta uma professora e pesquisadora que tem os primeiros lapsos de memória aos 50 anos. I need to talk to you. I got something wrong with me. I have Alzheimer's disease. Mas será que o Alzheimer pode aparecer tão cedo? Já tem casos descritos de 40 anos de idade. Antes dos 65 anos de idade existe mesmo, mas é familiar e é muito menos frequente do que a gente vê por aí, em torno de 4 a 6%. A doença ainda não tem cura. O tratamento hoje em dia, em todo o mundo, são 4 tipos de medicação que elas são ditas sintomáticas, quer dizer, diminui a evolução da doença e o impacto dessa doença no dia a dia dessas pessoas. A vantagem de tratar é que você mantém essa pessoa funcional, quer dizer, junto com a família, com os entes queridos, por muito mais tempo, como se nada tivesse, mas depois de uma hora não tem mais efeito nenhuma medicação. O médico, acostumado a lidar com os pacientes e familiares deles, dá uma dica. Viva bem intensamente o que você tiver que viver. E entender que não é uma doença de um indivíduo, é uma doença que afeta a família, os cuidados gerais. Então, não adianta brigar, não adianta reclamar, não adianta pôr dedo na cara. Tem que haver uma união, às vezes, e uma cumplicidade entre os profissionais que estão lidando com isso e a família. Porque o médico, ele trata. A família cuida. E tem uma diferença muito grande entre esses dois. Essa lição a Olga e as colegas do curso de idiomas já aprenderam. Para elas,
cada minuto da vida é valioso. Para a gente encerrar essa matéria, vamos saber como é que está o inglês dessas meninas, se a mente está bem ativa. Vamos convidar, meninas, todo mundo para assistir o nosso Balanço Geral especial, né? Então, é com vocês em inglês. Let's watch the special Balanço Geral, the best TV show on Saturday.